Família Mais está no ar, um programa especial Novembro Azul. Confere o que a gente preparou para você hoje. Olá, eu sou a Érica Andrade, Família Mais está começando. No programa de hoje falaremos sobre o Novembro Azul e o aumento de cirurgia plástica nos homens. Um convidado muito especial, médico, cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Leonardo Braga. Mas antes, vamos assistir juntos a estatística do câncer de próstata. A estimativa mundial aponta o câncer de próstata como o segundo câncer mais frequente em homens no mundo. Foram estimados 1.280 casos novos, o equivalente a 7,1% de todos os valores de cânceres considerados. No Brasil, estimam-se 65.840 casos novos de câncer de próstata para cada ano do triênio 2020-2022. Esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens. Em 2011, a campanha Novembro Azul foi lançada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, no Brasil, para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para prevenir a doença, recomenda-se um estilo de vida saudável, não fumar e praticar atividades físicas. O risco de desenvolver a doença aumenta em pessoas com sobrepeso, obesidade, com histórico de câncer na família e em idosos. O diagnóstico precoce é uma arma poderosa no caminho da cura. Família Mais está no ar. Hoje um programa especial Novembro Azul e Saúde do Homem com um médico muito querido, com uma agenda muito concorrida, mas que está aqui com a gente. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cirurgião plástico pelo Serviço de Cirurgia Plástica do Ronaldo Pontes e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada mesmo. Eu sei como é concorrida a sua agenda, mas obrigada por estar aqui no Família Mais com a gente hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Eu acho que essa prestação de serviço para a sociedade é de um cunho de extrema importância. Acredito que falar sobre o Novembro Azul é a gente despertar na população masculina o interesse e a responsabilidade de se cuidar, de fazer a prevenção. Com a prevenção, a gente consegue evitar doenças que depois são intratáveis. Hoje é muito importante que a gente fale sobre a saúde do homem, né? A importância do Novembro Azul, não é isso, doutor Leonardo? Porque eu fiquei surpresa que no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. E em valores absolutos, e considerando ambos sexos, é o tipo mais comum de câncer. A taxa de incidência é a maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. A próstata é uma glândula que só o homem possui, que se localiza na parte baixa do abdômen. Por isso que é tão importante fazer esse exame. Então, a próstata é uma glândula, tá? Pertencente ao aparelho genital masculino. Ela fica muito próximo da região retal. Sim. Por isso que a gente tem acesso através do toque retal, porque essa é uma pergunta muito frequente. Olha, mas a próstata está ligado ao câncer sexual masculino, mas vai fazer o toque retal? Por quê? Porque essa glândula está bem pertinho do reto. Entendi. Então ali, pelo toque retal, a gente consegue acessar essa glândula. E ela, com câncer de próstata, ela começa a alterar a sua conformação. O toque dela fica diferente, ela fica endurecida e com isso a gente consegue fazer um diagnóstico. De frente, é muito mais acertado o diagnóstico pelo toque retal do que pela coleta do exame de sangue. Claro que os dois se somam. Entendi. E doutor, como que é feito esse exame de rotina e a importância, né, de estar fazendo? Os homens ainda têm uma resistência muito grande a esse exame de próstata. Então, atualmente, a gente tem dados do INCA, que é o nosso Instituto de Câncer, e que mostra que um homem morre a cada 38 minutos no Brasil por câncer de próstata. Então, é muito importante a gente pontuar os fatores de riscos e a idade que deve-se começar a fazer esse screening, esse rastreio para o câncer de próstata.
Então, assim, fatores de riscos que devem chamar atenção. Familiares que tiveram câncer de próstata, pessoas próximas, pai, irmãos, tios, avós. Se a pessoa for obesa, tem maior risco de ter câncer de próstata. Usuários de hormônios aumenta o risco também. Então, são fatores que já chamam atenção, somado com a idade do paciente. Entendi. Então, a faixa etária que mais ocorre o câncer de próstata é por volta de 65 anos. Só que essa é uma faixa ampla. Por isso que, vamos começar então a fazer o screening com 65? Não, porque tem casos que começam a partir de 45, eu ia te 50 perguntar anos. isso, porque é muito propagado para fazer o câncer de próstata a partir dos 65 anos, né? Eu ia te perguntar. Então a idade... Não, 65 anos é a idade mais comum. Pegaram assim um estudo e foi visto que a média por 65 anos era o maior índice de câncer de próstata. Tá. Mas quando você quer montar um estudo de como eu vou pesquisar um paciente que pode desenvolver câncer de próstata, você tem que ver as incidências das faixas etárias. Então foi visto que a partir dos 45 anos, pessoas com os fatores de risco que eu disse previamente, história familiar, obesidade, exposição a alguns antígenos, esses pacientes têm que começar o screening, o rastreio com 45 anos de idade. Tá? E os pacientes que fogem a esses fatores de risco com 50 anos de idade. Entendi. Então, isso é que tem que ser o trabalho laboratorial, de exame clínico, nessa faixa etária. Por que você acha que os homens têm tanta resistência, doutor? Eu sei que você é médico, cirurgião plástico, porque ainda é o preconceito, é a falta do conhecimento? O que você acha? Por que há ainda essa dificuldade? Por isso que é um câncer que atinge muito a população brasileira. Sim, isso vem mudando muito. Tá? Hoje a população masculina está muito mais aberta para essa parte urológica, aberto para a parte estética. Você vê que o homem está interagindo mais, o homem hoje conversa mais. Antigamente tinha muito aquilo da intrusão, o homem era muito, muito guardado. Os sentimentos dele, hoje ele se expõe muito mais. Então, isso é muito colaboração da família. Então, a esposa que está junto, a exposição, igual a gente está fazendo aqui sobre um tema que é importante. Sim. E tudo que a gente vem vendo dos avanços na parte do trabalho, existem os exames que o próprio emprego, a empresa pede que o paciente faça. Então, acho que o universo está mudando mesmo em relação aos homens. Essa resistência está um pouquinho menor. Bem menor. Que bom, e é importante, né, para os homens que estão assistindo a gente, para as famílias, para as esposas também, que falem dessa importância de realmente se cuidar, de realmente fazer esse exame, né? Nós tivemos aí o Outubro Rosa com a doutora Leonora, hoje a gente está aqui falando sobre Novembro Azul com você e trazendo realmente esses temas que são tão importantes e relevantes para trazer informações de conhecimento para quem está assistindo a gente, né? Doutor, eu queria saber, assim, quais são os sintomas do câncer de próstata? Quem já foi diagnosticado ou quem está sentindo sintomas que pode ter um possível câncer de próstata? Então, o grande problema, por que fazer exames? Porque esse câncer é como se fosse um câncer silencioso. Então, quando você começa a ter sintoma, é porque ele já está avançado, na maioria das vezes. Porque ele não dá sintoma no início. Você imagina uma glândula perto da região retal. Aquela glândula ali está escondida, ela não é uma glândula acessível, apenas pelo toque retal. Então aquilo ali vai crescendo devagarinho, a pessoa não está vendo, vai crescendo, crescendo, e quando chega no estágio que ela já está bem maior, ela começa a comprimir as estruturas ao redor. Entendi. E aí que o paciente vem a ter sintoma. Então aí ele começa a ter dificuldade urinária, vai ao banheiro várias vezes por dia, e não consegue urinar totalmente, até que chega o ponto que começa a ter sangramento, e aí quadros mais avançados, com perda de peso. Entendi. Então, mas estágios mais avançados. Na verdade, a maioria dos pacientes são assintomáticos. Então, eu queria que você desse um recado para quem está em casa, os homens assistindo, para que realmente reforçasse a importância de fazer o câncer. Brasileiros, como eu falei antes, o câncer de próstata, em sua maior parte, é assintomático. Quando os pacientes começam a ter sintomas, o quadro já está avançado. Então, não deixem de fazer seus exames de rastreio. A soma do PSA com o toque retal. A gente consegue pegar estágios bem preliminares e o câncer consegue ser curado.
Isso aí. Então, homens que estão nos assistindo, né, esposas, todas as famílias, as pessoas, atentem para esse recado do Dr. Leonardo e façam, sim, os seus exames de rotina. Mas vamos continuar aqui, que a gente tem muita coisa para falar ainda, né, doutor? E como que é feito o tratamento? Me fala um pouquinho. Então, aí, como é que é o andamento? Fez o PSA, o toque retal, viu que está alterado a região da próstata, a gente tem que confirmar diagnóstico. Porque existe uma outra doença que é chamada hiperplasia prostática benigna. É o aumento da próstata que dá sintomas muito semelhantes de retenção urinária e não tem nada a ver com malignidade. A glândula cresce por estímulo hormonal e não tem a ver com câncer. Então, você tem que biopsiar essa próstata. Então, você faz um acesso pela região retal, vai lá, tira fragmentos da próstata e manda para estudo. E a partir daí, a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata. Com esse diagnóstico, a gente tem que fazer um rastreio. Será que esse câncer está inicial? Será que esse câncer está avançado? Então, são outros exames complementares, porque o principal foco de metástase de câncer de próstata é a parte óssea. Então, você começa a ter que investigar o corpo humano todo para ver se já tem metástase. Então, a partir daí, você pode ter desde um tratamento conservador a um tratamento cirúrgico, um tratamento quimioterápico, radioterápico mais avançado. Então, depende do estadiamento do paciente. Ele tem que ser visto num todo para saber qual vai ser o tratamento daquele paciente. E é um câncer possível de cura? Muito. É um câncer que se cura muito, mas o que determina a cura é o diagnóstico precoce. Então, tem que ter diagnóstico precoce. A população tem que fazer o exame do câncer de próstata, da próstata, como um exame de sangue comum. Como a gente vai no médico, pede para mim, faz um hemograma, tá na faixa etária, 45 com história familiar, já começa a investigar. Acima de 50, toda a população masculina tem que ser direcionada a fazer os exames precoces para diagnóstico de câncer de próstata. É incluir na rotina do homem, igual a gente inclui a mamografia na rotina das mulheres, é isso? Sim, só que a maioria quer que peça só o PSA, que é aquele que colhe no sangue. Entendi. Então ainda tem que abrir um pouquinho a cabeça para ser feito o toque retal. Além de ser médico, cirurgião, você é pai, você é marido, né? A sua esposa linda, dermatologista. Sou marido da doutora Luciana, Isso linda, aí. meu amor. Meus 2 filhos, Gabriel e Arthur, também são lindos. Então, saudáveis. Assim, é bom ter esse entendimento para quem está em casa, que além de ser médico, você também é pai, também é esposo e também se cuida. Não é isso? Para que as pessoas entendam que a gente não está tendo aqui um bate-papo só de médico e paciente, mas sim de um homem e uma mulher e falando dos cuidados. Eu acho que isso tem que ser vivido dentro de casa. No momento que isso passa a ser uma coisa cotidiana e tem o apoio familiar, a esposa junto, olha, não tem nada demais, vamos lá fazer o exame, faz parte, tem que fazer, eu acho que tudo fica mais fácil. Por isso a importância da família. Então aí que a gente vê o fortalecimento. Aquilo passa a ser uma coisa natural e a gente consegue fazer mais diagnóstico. Doutor, você já trouxe muitas contribuições para a gente sobre o Novembro Azul, né? Muitas informações e orientações e a importância, né, desse cuidado do homem. Mas agora eu quero entrar aí que é o que você faz e faz muito bem, que é a cirurgia plástica. E assim, a produção do programa viu, quando a gente foi pesquisar sobre isso, que muita gente, né? Você é o cirurgião plástico de muitas celebridades, que você estava aí com uma lista de espera absurda devido à pandemia. E agora você voltou, né, com força total, fazendo as cirurgias. Os homens têm procurado a cirurgia plástica? Acabou, assim, esse mito ou esse preconceito de não fazer cirurgia, não fazer procedimento? Então, o público masculino sempre foi muito menor do que o público feminino. A gente tem uma procura feminina 5 vezes maior do que de público masculino. O que a gente percebe muito é que eles são direcionados a alguns tipos de cirurgia. Então, a gente tem a cirurgia da calvície, que é uma cirurgia muito procurada. A gente tem a cirurgia para algumas doenças, como a ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária. E agora, o que está muito em alta e cada vez mais vem se aumentando é a procura pela lipoaspiração HD, que é a lipoaspiração de alta definição. É aquela dos gominhos, Sim, é isso? Que a gente vê muita nomenclatura por Aham. aí, Lipo HD, Lipo 3D, Lipo LAD, que nada mais é do que lipo de alta definição.
Ou seja, você faz uma lipoaspiração, emagrece o paciente e a partir dali você faz uma modelagem corporal para ele ter um corpo um pouco mais atlético. E isso está muito, está crescendo a cada dia e a gente começa a ter tecnologias associadas. Existe uma máquina chamada Vaser que veio para ficar. Então é um universo que tem crescido muito. Imagino. E qualquer homem pode fazer? Tem algumas restrições? Então, primeiro, antes de tudo, a gente pensar na cirurgia como um todo, a gente tem que ver a condição clínica do paciente. Então, isso é o principal, é o exame, o paciente fazer todo o check-up pré-operatório, operar sempre em um hospital que tenha CTI. Isso eu acho que é o principal. Quando você procurar um profissional, escolha um hospital que ele trabalhe em um hospital que tenha CTI, faça os exames pré-operatórios. O profissional tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque aí você cerca por todos os lados. Qualquer cirurgia tem risco, só que a gente pode minimizar esses riscos. Então, primeiro a gente vê essa parte. Depois dessa parte, a gente vai fazer a avaliação corporal desse paciente. Então, vamos ver se ele é um paciente que é um ex-gordinho, ou é um paciente que já é atlético, malha muito, mas tem muita dificuldade de definição corporal. É aquele paciente que tem um corpo quase atlético, mas não se alimenta tão bem e quer poder dar um upgrade no visual dele sem ter que se sacrificar muito na parte alimentar. Então, esse é o principal paciente. O senhor trouxe sobre calvície e realmente nós vimos que a estatística do público masculino, 70% do público masculino sofre com a calvície e é algo que ainda incomoda muitos homens, né? E eu vi que essa condição é de origem genética, hormonal, tem isso mesmo, doutor? Sim, não só o homem e a mulher sofrem com a calvície. É a calvície androgenética, ela está ligada ao nível aumentado de hormônio que gera a queda capilar, que é o hormônio masculino. Algumas mulheres carregam essa herança genética. Então você olha, às vezes você está no shopping, na rua, você vê aquela mulher meio calva, você fala, o que é isso? É porque ela tem uma herança genética, tem hiperprodução do hormônio e tem a calvície androgenética. E o homem, por ter o hormônio que é a testosterona, Sim. tem também juntado com a origem genética, você vê homens super cabeludos, porque uns são e outros não, porque tem o fator genético junto. Então, o fator genético, a parte hormonal, gera queda capilar. Então, é muito frequente no público masculino. E é por isso que transplante capilar é uma das cirurgias mais buscadas pelos homens? Então, é uma cirurgia muito buscada, ainda é uma cirurgia muito cara, é uma cirurgia que os órgãos públicos não fornecem ao paciente, é uma cirurgia privada mesmo, com custo ainda muito elevado, mas é bem procurada por causa da autoestima do paciente. Melhora muito a presença de cabelo. E você acredita que o externo, cuidar do externo, está ligado ao interno, à alma? O paciente cuida ali né? Ele quer melhorar a parte externa, a parte física. Você acredita nisso? Tem esse link com a questão interna? Acredito não, eu vejo isso diariamente. As pessoas mudam. Muitas vezes chega um paciente masculino, homem ou mulher, no consultório, você vê a roupa que aquele paciente veste. Mulher, põe uma prótese de mama, antes vestia só roupa fechada, começa a usar mais decote. Homem, com calvície, não tira o boné, vive mais retraído, nas festas, fica lá com vergonha de tirar uma foto, outra. Depois se soltam e melhora a condição familiar, a condição com os amigos. Muito importante essa parte externa para melhorar o interno. Não é o principal. Eu acho que o principal está dentro. A beleza é interna, mas o externo ajuda muito. Doutor, eu queria te perguntar agora, né, sobre a cirurgia bariátrica. Muitas pessoas emagrecem, se submeteram a essa cirurgia e como que fica a reconstrução através da cirurgia plástica? Então, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia indicada para pacientes obesos e para obesidade mórbida. Então, você hoje consegue que o SUS, que os convênios paguem essa cirurgia para o paciente quando eles são obesos, IMC acima de 35 com comorbidade, hipertensão, diabetes, ou paciente com obesidade mórbida, IMC acima de 40. Então, isso é avaliado pelo endocrinologista, por um próprio clínico, e a partir dali ele pode direcionar esse paciente para o cirurgião que faz a cirurgia bariátrica. Ele é submetido a esse tipo de cirurgia, é perdido uma quantidade de peso imensa, pacientes de 130, 120 quilos que chegam aos seus 70, 70 e poucos quilos, e com isso vem a flacidez. Então é um paciente que fica
melhora clinicamente. Às vezes um Sim. paciente hipertenso, um paciente diabético que deixa de ser hipertenso, deixa de ser diabético, mas o corpo sofre com emagrecimento. Então vem o abdômen avental, a mama caída, a ginecomastia mamária, vem sobra de pele na região de entrecoxa, e aí entra o cirurgião plástico com a sua cirurgia. E hoje, pela justiça, o paciente que fez a cirurgia bariátrica, ele tem direito que o plano de saúde dele faça o pagamento dessa cirurgia plástica. Algumas são liberadas, outras nem tanto, mas abdômen, mama, flacidez de entrecoxa, braço, a gente consegue que o plano e até mesmo o SUS forneça essa cirurgia para os pacientes, para poder Entendi. melhorar essa parte estética que foi resquício de sobra de gordura e pele pós-bariátrico. E tem, assim, tá tendo um aumento significativo, né, dessa cirurgia? Continua ou não? Já Na teve? verdade, a população brasileira é uma população que antes não era de muita obesidade e começou a ficar uma população mais obesa. Com Sim. isso, começou a surgir as comorbidades, cada vez mais hipertenso, cada vez mais diabético, e aí começou a se procurar muito a cirurgia bariátrica para melhora desse quadro clínico e posterior cuidado com a estética desse paciente. Entendi. E doutor, o que devemos avaliar quando a gente busca um profissional? Queria que você falasse um pouquinho isso, para quem está assistindo a gente em casa, dessa importância de procurar um médico, um cirurgião, quando quiser fazer qualquer intervenção cirúrgica. Então, um alerta que eu faço para toda a população, para as famílias, é que a cirurgia plástica, ela vem coberta de muito o que a gente fala do glamour, né? Então as pessoas buscam pelo marketing, é aquele profissional que divulga mais, põe na rede social, põe no Instagram, Facebook, só que não é isso que conta. Eu acho que, claro, que a experiência do profissional, quanto ele está operando, isso, claro, quanto mais a pessoa opera, mais habilidoso ele fica. Sim. Mas você tem que ver essa habilidade, o que tem por trás disso, aonde foi a formação desse profissional, se esse profissional é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele opera em hospitais de qualidade, que tem uma estrutura, se ele faz toda a prevenção para tromboembolismo pulmonar, que é uma coisa que acontece muito em qualquer tipo de cirurgia. Então, acho que isso é importante, é a população ficar na cabeça. Eu vou procurar um cirurgião plástico, eu vou procurar um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É fácil ver isso? É muito fácil. Você entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai lá, coloca o nome do profissional e vai aparecer se ele é credenciado ou não Ah, credenciado. Então isso está fácil. Entrou na internet, você consegue ver seu cirurgião. Então isso é muito importante. que dica muito importante para você que está em casa, está pensando em fazer uma cirurgia. Então entra no site, coloca lá o nome do profissional, que vai dizer se Vai ele ser está credenciado ou não à credenciado. sociedade. Ok, doutor. E em relação às cirurgias plásticas, né? Elas envolvem muitos riscos, né? No primeiro bloco você trouxe pra gente que fazer cirurgia é um risco. Qualquer cirurgia é um risco. Você está em casa também é um risco. Por isso que a gente sempre pede a avaliação pré-operatória e o chamado risco cirúrgico. A gente consegue estratificar esse paciente e ver qual o risco desse paciente. Contando com isso, a gente tem que avaliar outras coisas. A cirurgia que esse paciente vai se submeter, tempo cirúrgico, quantas cirurgias esse paciente vai realizar, isso tudo influencia no risco desse paciente. Então você tem que saber limitar, evitar os excessos. Isso aí. Ter um equilíbrio, né? Como É o equilíbrio, lógico. E a recuperação? Eu sempre fui, né, um pouco resistente a fazer cirurgia, fazer qualquer intervenção, pensando já no pós, pensando na recuperação. É muito dolorida, é muito, né, desconfortante. Hoje em dia melhorou. Como que é isso, a recuperação? Então, melhorou muito. Hoje a gente tem as técnicas evoluíram. Então, hoje o pós-operatório, a gente tem disponível também diversos medicamentos para alívio de dor, para mal-estar. Então, assim, a cirurgia hoje, além de muito mais segura, a gente consegue limitar muito esse tempo de pós-operatório. Hum, Claro, você tem que orientar o seu paciente da importância de tudo que o profissional que realizou a cirurgia orientou tem que ser cumprido. Então, na hora que entendi. foge um pouco daquilo,
acaba tendo as complicações. Então, tem que ser seguido à risca o pós-operatório. E outra coisa importante para ser falada é sobre o coronavírus. A gente está no meio de uma pandemia. Então, eu Sim. recebo muito no meu consultório pacientes perguntando: doutor, é seguro operar agora numa pandemia, fazer uma cirurgia estética? Então, isso foi uma discussão muito grande de todas as sociedades, de outras especialidades, contando também a cirurgia plástica, volta ou não volta a parte estética, e começou-se a fazer vários estudos no mundo e as pessoas voltaram a operar, foi liberado a operar e viu-se que o índice de contaminação operatória é muito pequeno. Então, assim, meus pacientes, o que que a gente está fazendo para minimizar o risco? Opera em hospital que tem menor número de pacientes com Covid. Então, existem hoje no Rio de Janeiro hospitais considerados Covid-free. Então, a gente está dando prioridade a esses hospitais. Os pacientes estão fazendo exames no pré-operatório, PCR, para ver se tem o vírus ou não. E os profissionais que trabalham no hospital, inclusive eu, a cada semana eu colho o exame. Então, isso limita muito a exposição. E, claro, orientar. Não adianta fazer exame e ir para uma festa. Você fez o exame e deu negativo, você vai ficar em casa até a sua cirurgia e o pós-operatório, pelo menos os 14, 15 dias, evitar também. Entendi. Você trouxe pra gente, né, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre o grande número de cirurgia plástica que surgiu agora mesmo na pandemia. Foi uma surpresa para você isso, Foi doutor? uma surpresa muito grande. No primeiro momento, a classe de cirurgiões plásticos ficou um pouco desconfortável. Sim. Como que eu vou submeter um paciente a uma cirurgia estética, botar ele em risco perante o coronavírus? E foi surpreendente, porque, na verdade, esse tempo que o público ficou em casa, além dele ter ficado mais limitado quanto à atividade física, ficou mais com uma vida mais sedentária, com ganho de peso, ele passou a se observar muito mais. E além do que os custos diminuíram. É um paciente que agora não está podendo viajar muito, ele está em home office, ele está em casa, então ele está aproveitando esse momento para se cuidar um pouco mais. Então ele está procurando endocrinologistas, nutricionistas, os Sim. cirurgiões plásticos, para poder dar uma melhora nessa parte. Legal. E, doutor, a gente precisa respeitar a beleza de cada um? Todos nós temos uma beleza individual, né? Você trouxe que tem coisas que não vão se adequar a mim, que não vai adequar ao outro. Há uma beleza individual em cada um e a gente precisa respeitar? Eu acho que a cirurgia plástica bonita, eu acho não, eu tenho certeza, a cirurgia plástica bonita é a cirurgia natural. É aquilo que a pessoa chega para você e fala: pô, você tá tão bem, e não consegue saber o que você fez. Então, assim, eu recebo muito no consultório paciente buscando exageros. Tipo, uma senhora querendo: eu quero esticar bem meu rosto, eu quero ficar sem ruga nenhuma. Isso não é ser natural. Eu acho que você tem que reposicionar as estruturas anatômicas. Então, uma face que tem uma região de papada bem proeminente, isso é flacidez de pele e queda do músculo. Então, você reposiciona as estruturas, a pessoa tem um refrescamento daquela face e não virar outra pessoa. Eu acho que a beleza de cada um, a cirurgia plástica tem que ser individual. Ela tem que ser customizada. Cada um é do seu jeito. Ninguém vira outra pessoa. Então, com isso você está dizendo que não é para a gente tentar copiar aí o modelo padrão de que a gente vê nas redes sociais, aquela beleza ali que está forjada, vamos dizer assim. Hoje a gente tem muito na mídia o padrão de beleza. Sim. E assim, a beleza, ela é muito maior do que a parte externa. Eu acho que a gente vê muita gente bonita, infeliz. E muita gente que foge desse padrão de beleza, super feliz. Então eu acho que o bonito é você ter a beleza interna e somar isso na beleza externa. E aí tudo fica mil maravilha, o pós-operatório fica fantástico. Que bom, gente. Vamos continuar porque a gente está nesse papo gostoso aqui de informação, de instrução, mas eu ainda gostaria de ouvir que depois da pandemia, né, como é que foi ali atender os pacientes? Eles ficaram um pouco receosos, um pouco assim apreensivos de voltar? Então, teve uma mudança muito grande nos consultórios. Claro que isso gerou uma fila de espera, além de ter aumentado o volume cirúrgico, gerou uma fila de espera porque a gente está limitando. Antigamente a gente botava numa recepção 10, 15 pessoas à espera. Agora a gente tem que limitar para não ter aglomeração. A gente tem todas as medidas de cuidados que são feitas. Então, assim, teve uma mudança. E as pessoas passaram a perceber que é uma doença importante, é uma doença séria. Muita gente se questiona: será que isso é real? É real.
a gente vê nos hospitais, a gente que é médico, lida com isso, a gente vê muita gente morrendo. Então, assim, diminuiu. Acho que a população, a parte econômica tem que recuperar, a gente tem que voltar, a gente tem que ter força, tem que ter fé, tem que ter confiança, mas tem que se cuidar. E é o que a gente tenta fazer nos nossos consultórios. Mudou sim, mas a gente está dando um jeitinho de ficar cada vez melhor e seguir a vida, né? A gente tem que seguir. Doutor, eu queria te convidar agora a assistir uma dica prática com a Maristela sobre empreender, né? Nesse tempo de pandemia, a gente teve que aprender ali a se reinventar. Vamos assistir juntos? Vamos. Olá, eu sou Maristela, gestora com experiência na área de recursos humanos e previdência privada. E estou aqui para dar uma dica para você que está aí em busca de emprego. Para você não ficar aí sentado esperando aquela vaga que você tanto sonha chegar. Não, se prepare enquanto isso. Vai melhorando o seu currículo, vendo alguma atividade que você não tem, algum curso. Hoje tem tantos cursos, tantas plataformas gratuitas na internet que você pode fazer, mas também pensar num plano B. E aí não é só para você que está desempregado, mas você também que tem um emprego. Todos nós temos que pensar num plano B. Talvez, quantas histórias a gente tem de pessoas que começaram porque sabiam cozinhar um empadão e viraram um empreendedor e têm agora um bom negócio. Então você também tem algo que você sabe mais, algo que você sabe fazer melhor, e isso pode virar o seu negócio para você empreender. Doutor, né? Você como médico tem essa veia também empreendedora, né? Nesse tempo de pandemia, a gente teve que se reinventar. Então, como que o senhor fez aí como empresário para estar se reinventando durante a pandemia com seus pacientes? Então, eu como médico, aproveitei esse momento para buscar me atualizar o máximo possível. Então, a gente teve essa possibilidade de ter muitos congressos, aulas online, e a gente aprendeu muito. Então, foi um momento que a gente, vamos parar um pouco, o mundo está muito corrido, agora vamos parar um pouco, vamos aproveitar, vamos aprender, tem técnica nova. Então, foi um momento muito bom para isso. A gente botar a vida um pouco mais no eixo, tanto da parte familiar, eu Sim. acho que a gente se conectou mais com o mundo, viu que é muito mais além, que a gente precisa de muito menos para É viver. verdade. E a gente passou a valorizar muito mais as coisas e foi um momento de aprender. Então, quem aproveitou esse momento que estava em casa, colheu, aprendeu, eu acho que isso foi muito importante. Uma coisa que na minha área veio para somar e que antes era proibido foi a telemedicina. Então, o Conselho de Medicina viu que a gente precisava avançar. E como que o médico vai atender um paciente se não pode sair de casa? O paciente é debilitado, como é que ele vai se consultar? Então, foi liberada a telemedicina. O CREMES, que é o Conselho do Rio de Janeiro, criou alguns métodos de assinatura eletrônica. Então, a gente consegue passar receituário, pedidos de exame pela telemedicina. Então, isso foi uma forma de reinvenção. Eu acho que foi isso. Eu acho que as redes sociais vieram para ajudar também. A gente pôde informar mais o público e puxar para quando voltasse esse leve normal, né, porque ainda não está normal, a gente conseguisse ter a nossa clínica cheia, o trabalho com continuidade, então foi bem importante. Verdade. Foi a primeira oportunidade que eu tive de estudar online, de fazer um curso de aperfeiçoamento na minha área. Pois é, a vida é tão corrida que a gente vai levando e fala, poxa, vamos ver aquilo ali, vamos ver aquela técnica, pô, vai ficar muito mais bonita aquela mama. Pô, surgiram várias técnicas novas de mama, vários aparelhos, a tecnologia vem para ajudar a cirurgia plástica e vem surgindo muita coisa. E aí foi um momento que quem aproveitou aprendeu bastante. Verdade. E ainda falando de beleza, né? Eu queria ouvir sua opinião acerca de que é preciso ter muita certeza de desejar e fazer uma intervenção cirúrgica, para depois não se frustrar. Eu acho isso. A consulta com cirurgião plástico tem que ser uma consulta bem realista. Você tem que chegar na consulta, tem que expor sua vontade, o cirurgião plástico tem que expor a limitação daquele procedimento para não criar uma expectativa muito grande no paciente. Ele tem que saber que a pessoa A é diferente da pessoa B, cada um tem seu biotipo. Então, aquela pessoa vai ficar linda dentro da possibilidade dela. Ela não vai ser igual a amiga que fez o nariz tal e você quer o nariz igual. Não, porque aquele nariz não combina com aquele rosto. Mas só que o cirurgião plástico tem que pontuar isso.
Porque se o paciente sai com uma expectativa muito grande, é um paciente que se frustra muito. Então, se você for numa consulta bem realista, passar as possibilidades, você ganha aquele paciente para o resto da vida, passa a ser um amigo e tudo flui muito bem. Tem que ter uma responsabilidade não só do médico, mas também do paciente. Sim, de sim. ter esse entendimento É e aceitar essa orientação. Essa orientação, o pós-operatório, que é muito importante, o uso de medicações, o cigarro, que é uma coisa que a gente hoje vê muito pouco, mas já foi um problema muito grande na cirurgia plástica em relação às cicatrizações. Então, acho que esse bate-papo é muito importante. Ok, doutor. E quais são as principais recomendações, né, para quem está sonhando em fazer um procedimento aí? O que você pode estar trazendo para a gente, para quem está assistindo a gente em casa, né? O que você recomendaria para quem deseja fazer uma cirurgia plástica? Primeiro, o paciente procurar uma vida saudável antes. Não adianta o paciente ter uma rotina de vida, bebida alcoólica, carboidrato em excesso, noites viradas e achar que a cirurgia plástica vai mudar a vida daquela pessoa. Eu acho que tem que começar por aí. Segundo, como eu já falei várias vezes, procurar um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Depois disso, discutir com esse profissional o que pode ser feito. Não vamos fazer tudo de uma vez? Não vamos fazer o que é seguro, o que pode, o que não pode. Se for tudo conversado, tudo dá certo. Tá bom, doutor. A gente está finalizando aqui a nossa entrevista, esse momento de bate-papo que foi bem informativo. Mas antes disso, eu queria saber sobre investimento. Ainda é muito caro fazer uma cirurgia plástica? Então, é uma cirurgia que ainda não é muito popular, tá? Porque os hospitais são muito caros, hospitais de qualidade. Porque você vê muitos profissionais operando em clínicas que não têm CTI. Só que eu acho não. Por ser uma cirurgia estética, você tem que oferecer o melhor. Porque você imagina ir bem para uma cirurgia e ter alguma complicação. Então, você tem que oferecer o melhor para essa paciente se sentir seguro. E os hospitais que dão essa estrutura são ainda hospitais caros. Então, encarece um pouquinho. Ainda é uma cirurgia que tem que ser um pouco mais popularizada. Entendi. É ainda um investimento caro. Precisa, sim, então, fazer um planejamento financeiro, uma programação para que... Hoje existem formas de facilitar, claro. Você tem financiamentos, você tem parcelamentos, mas realmente o total ainda é uma cirurgia cara. Muito obrigada, foi muito bom ter você aqui no Família Mais com a gente, nesse bate-papo muito bom, informativo, né? Você que está aí, compartilha esse link, envia para o maior número de pessoas possível. A gente trouxe hoje o Dr. Leonardo Braga para estar falando de um bate-papo muito bom, Novembro Azul, saúde do homem, também saúde da mulher. Enfim, compartilhe esse link. Nós estamos pela Atitude TV, nosso canal da Igreja Batista Atitude, pela rede Bem Mais TV. Tem também o nosso Instagram do Ministério da Família IBA. Então compartilha, seja abençoado com o maior número de pessoas que você puder. Queria agradecer muitíssimo a presença do Dr. Leonardo. Muito obrigada por ter encontrado aí uma brechinha na sua agenda. Foi muito bom te ter aqui. Muito obrigada mesmo, doutor. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho para a sociedade ver a importância do Novembro Azul, da prevenção do câncer de próstata. Eu acho que a gente tem que se prevenir. É muito mais fácil a prevenção, muito mais barato a prevenção do que o tratamento. Obrigada. Obrigado. Volte sempre, viu, doutor? Obrigado. Beijo.